Fala galera, esse é o aulão de Física, eu sou o professor Lucas Crispim e essa é a resolução da questão 27 da SpaceX 2018, prova A. Então vamos lá pessoal, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que, quando seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e 3 vezes maior do que o tamanho do rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e seu raio de curvatura são, respectivamente... Aí, pessoal, a primeira parte do exercício diz respeito ao tipo de espelho, tá? Eu vou criar situações aqui em que primeiro nós vamos ter um espelho convexo. Então, como que vai ser essas situações? Eu crio aqui o eixo principal, espelho convexo, tá? Coloco o objeto aqui, né? E como que a gente cria as imagens nos espelhos aí, espelhos de Gauss, é fazendo a interseção entre os raios. No momento que os raios se encontram, ou o prolongamento deles se encontram, forma-se a imagem. Então, o raio que sai paralelo ao eixo principal, ele volta no foco, tá? Aqui o foco. E raio que incide sobre o vértice do espelho, aqui, ele volta com o mesmo ângulo. Então, ele incide com o ângulo aqui e volta com o mesmo ângulo. Aqui, com o prolongamento desses raios, esse raio aqui, se forma a imagem aqui do outro lado. Uma imagem direita, uma imagem virtual, que é formada dentro do espelho, e uma imagem menor. Pode ter alunos que tenham alguma dúvida no espelho convexo sobre se existe alguma distância nele em que essa imagem possa ser maior, tá certo? Então a gente pode criar aqui situações, ó, por exemplo, que ele está mais longe do espelho, como por exemplo essa aqui. E se coloca lá o foco e o centro de curvatura. Então o raio que sai paralelo, ele incide no foco. Aqui, e raio que sai e toca o vértice do espelho, ele volta com o mesmo ângulo, tá? E prolongando-se aqui esse raio, forma-se a imagem do outro lado, que é virtual, é direita e é menor. Então, no caso aí dos espelhos convexos, a gente só vai ter esse tipo de imagem aí, qualquer que seja a posição do nosso objeto, tá certo? Então, de cara, a gente já descarta os espelhos convexos. Vamos para o espelho côncavo aí. No espelho côncavo, a gente tem mais graus de liberdade aí, tá? Então, a gente vai ter um espelho aqui, côncavo, tá? A gente vai ter aqui o foco, vai ter aqui o centro de curvatura. E a primeira situação diz respeito a se colocar o objeto depois do centro de curvatura, do raio de curvatura. Então, a gente desenha um raio que sai paralelo ao eixo principal e volta no foco, tá? E desenha um objeto um raio que sai do objeto, passa pelo foco e volta exatamente paralelo. E se forma aí a imagem, que é invertida, é real e é menor, tá certo? Então, aqui, centro de curvatura. E é menor do que o objeto. Então, essa é a primeira situação. Numa segunda situação, eu vou colocar, vamos desenhar aqui novamente, nosso espelho, foco, raio de curvatura. Agora eu vou colocar o objeto em cima do raio de curvatura aqui do centro de curvatura. Eu saio com o raio paralelo e volto com ele no foco. Foco aqui. E raio que sai do objeto passa pelo foco, ele volta paralelo. Tá? Nesse caso em específico, a imagem vai ter o mesmo tamanho do objeto, ela vai ser invertida e ela é real. Então, essa é a nossa segunda situação, tá certo? Que ainda não corresponde à situação que foi mostrada aí no problema. Numa terceira situação, estão vendo que eu estou aproximando, estou fazendo as combinações possíveis aí da posição do objeto. Eu vou ter o centro de curvatura, raio de curvatura, vou botar o objeto aqui. Tá? Vou lançar um raio paralelo ao eixo principal, raio que volta no foco. Tá? Vou lançar agora um raio que vai pelo foco e volta paralelo. E agora, ó, no cruzamento aqui dos raios, eu já tenho o objeto maior, a imagem maior do que o objeto.
porém ela ainda é invertida e é real, certo? Isso corresponde à nossa terceira situação, tá, pessoal? Então agora a imagem começou a aumentar. Na quarta situação, eu vou colocar foco, centro de curvatura, eu vou colocar o objeto em cima do foco. Aqui estava entre o centro e o foco, e agora eu vou colocar ele em cima do foco. Tá? Raio que sai paralelo volta do foco. Agora eu vou jogar um raio no vértice. Quando eu jogo o raio no vértice, ele volta paralelo. Tá? E aqui o prolongamento e o prolongamento aqui também. Dá para perceber que essa quarta situação, os raios eles vão ficar paralelos. Nesse caso, não vai se formar imagem, tá certo? Vai ficar uma coisa imprópria aí. Não teremos imagem formada porque não temos o encontro aqui dos raios que partem aí do objeto, tá certo? Essa é a quarta situação. Na quinta situação, agora eu vou chegar mais perto ainda. Eu vou ter centro, foco, colocar o objeto aqui. Então o raio que sai paralelo, ele volta no foco. E raio que bate no vértice volta com o mesmo ângulo. Então aqui, ó, prolongando os raios para dentro do espelho, eu vou ter uma imagem virtual, está formada dentro do espelho. Tá? Ela é direita, está aqui no mesmo semiplano aqui do objeto. Tá? E ela é maior do que o objeto. Então essa quinta situação é a que corresponde à situação da menina fazendo a maquiagem, em que seu rosto fica 3 vezes maior, tá certo? Essa é a situação. Então o espelho é côncavo mesmo. Agora vamos fazer referência aí ao centro de curvatura. O que a gente pode reparar? Olha, se a distância do rosto da menina até o espelho é 30 centímetros, o foco é maior do que 30 centímetros. Tá? O centro de curvatura, o raio de curvatura, ele é 2 vezes o foco. Ele é o dobro do foco. Então, esse centro de curvatura ele tem que ser maior. Se o foco é maior do que 30 centímetros, o centro de curvatura tem que ser maior que 2 vezes isso. Então, ele tem que ser maior do que 60 centímetros, tá certo? Então, só poderia ser, o aluno deveria marcar aí a letra A, em que o espelho é côncavo mesmo, constatamos isso, e maior do que 60 centímetros, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Resolvida a questão. Dê like no vídeo se você gostou. Se inscreva no canal, pessoal, e ative a sineta para receber as notificações e novidades do canal. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!